Pedro Spolador, ele é o coordenador do IBGE aqui na cidade de Sorriso. Seja sempre muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marlene. Já estou batendo ponto aqui também, porque a gente está sempre na Rádio Sorriso. Tem que bater ponto, porque tem muita gente ouvindo e a gente precisa socializar esta informação, né? Eu que convidei o Pedro para vir aqui hoje, a gente estava vendo o site da Prefeitura, o senhor se reuniu ontem com o prefeito municipal para justamente colocar algumas dificuldades que vocês têm enfrentado, né? Exatamente. Nós aproveitamos, inclusive, essa ocasião para fazer a entrevista, né? Recenseamos o prefeito ali mesmo, ele viu como é uma coisa muito rápida, não durou 5 minutos, né? O questionário dele, da primeira-dama e do filho, né? Então, foi uma coisa muito rápida e eu mostrei para ele que o que se pergunta no censo é coisa de censo, não tem nada que envolva política, que envolva urna eletrônica, as coisas mais bizarras que a gente tem visto aí de fake news, né? Infelizmente. Coincidiu com esse momento eleitoral, né? O censo deste ano, infelizmente, mas nós precisamos ter senso mental agora, bom senso, eu diria, né? Perfeito. Para poder fazer funcionar, porque esse é o momento que nós não podemos perder de atualizar os dados da cidade, porque, de repente, alguém vai fazer pesquisa eleitoral. Alguém que não é o IBGE, né, Pedro? Exatamente. Isso tem que ficar claro para as pessoas. Sim. A gente está tomando todos os cuidados possíveis, né? A gente sabe que tem tido uma onda de assaltos, né? A insegurança ela tem aumentado, né, nos municípios, mas o IBGE ele sempre foi reconhecido, né, por fazer um trabalho de excelência, por ter o seu pessoal ali treinado, né, pessoas que vão nas casas para coletar informação sociodemográfica, me perguntar sobre quantas pessoas tem na casa, como que elas vivem, né, do que é feito o seu domicílio, se as pessoas leem, se elas sabem ler e escrever, se as pessoas migraram daquela região. São perguntas envolvendo a demografia do município, questões de saúde, né, que são importantes para as políticas públicas do município. O prefeito ontem ele reiterou, as informações que a gente colhe com o IBGE são importantíssimas para todos nós. Então, a gente tem que receber o recenseador, a gente tem que saber separar, né, o que é fake news, do que realmente é notícia. Né? Então, assim, a imprensa tem nos ajudado nesse sentido. Mas a gente sabe que é muito difícil você controlar o que as pessoas veem no WhatsApp. Então, elas tomam aquilo como verdade e acabam replicando. E isso dificulta muito o nosso trabalho e tem aumentado o número de recusas, né, nos domicílios aqui de Sorriso e região. Pessoas não querem responder, não abre a porta, não quer atender o recenseador. A gente imaginava que poderia ter esse tipo de situação, principalmente por conta, né, da período eleitoral, né? O censo era para ter ocorrido em 2010, seria eleição municipal bem mais tranquilo de lidar, né? Então os ânimos estão bastante acirrados, as pessoas têm associado, inclusive, com coisa de fraude em urna eletrônica. Olha só. E assim, as pessoas precisam saber que o recenseador, ele é treinado, ele passa por uma prova, ele é selecionado. Se o comportamento dele, né, for inadequado, a gente precisa que denunciem. Sim. Mas as pessoas também precisam ver que há muita fake news envolvida. Falar que gente se passando por IBGE e coletando informação, né, sobre urna eletrônica, biometria, coisas absurdas. Então, assim, tem método, né? Tem gente que propaga essas fake news de propósito para tumultuar tanto o ambiente eleitoral quanto o trabalho. Para estragar mesmo, dificultar. Exatamente. E colateralmente acaba prejudicando o trabalho do IBGE, né? Nós estamos com uma equipe reduzida, estamos integrando mais 8 recenseadores. A gente ainda está muito longe de ter o nosso número lá de 77, né? Então, está indo devagar. Mas a gente não pode ter mais esse problema aí por conta dessas fake news, né? E aí não adianta um volume grande de recenseadores se a população bater a porta na cara de qualquer forma, né, Pedro? Não vai exatamente. E assim, vou reforçar aqui, Marlene, porque, né, o recenseador ele tem o colete, ele tem a identificação dele, tem o QR Code, ele vai estar com... Confirma na internet, se for o caso, no As pessoas site. podem apontar o QR Code ou entrar no site respondendo.ibge.gov.br. Pelo nome, pelo RG, pelo CPF, pela matrícula do recenseador, elas conseguem verificar a autenticidade dele. Nós estamos também com muitos supervisores indo a campo coletar, como falta recenseador, a gente está indo com supervisores. Também tem a matrícula do supervisor lá. Eles estão identificados, eles transitam com veículos locados. Nós temos aqui em Sorriso 2 automóveis Gol e uma Nissan Frontier, todos locados, né, mas com a insígnia do IBGE, que está a serviço do governo federal. As pessoas podem ficar tranquilas e receber o recenseador.
ele faz uma entrevista muito rápida, é bem tranquilo, e ele precisa concluir o trabalho dele para poder receber pelo setor dele. E se tem um alto índice de recusa, fica difícil a gente entregar o setor para ele receber, né? Porque fica muito trabalho por ser feito ainda, né? Então precisa avançar. Hoje nós estamos aí com apenas uma pequena parcela realizada em Sorriso. Isso. Não chegamos a 20% ainda em Sorriso, passados aí mais de 40 dias corridos de coleta. Sua expectativa hoje seria que volume de censo realizado aqui já? Se a gente tivesse... Tudo certinho como era o pensamento inicial. 40% já teria sido o dobro disso, já teria sido concluído. E para você ver, né, a gente está com menos de 1/3 de recenseadores e se a gente tivesse pelo menos o dobro de recenseadores, a gente estaria com o dobro da coleta. Então, assim, já terminaria tudo até 31 de outubro. Tem aí uma gordurinha para queimar em novembro, que é a época que a gente faz a supervisão final e fechamento. Então, é bem provável que a gente vai ter que usar o mês de novembro inteiro ainda para coletar e, eventualmente, receber gente de fora, né, para ajudar a gente aqui. Porque essa dificuldade aqui em Sorriso, todo, né, empresário de mão de obra, no mão caso. de obra, dificuldade em reter as pessoas, né? O IBGE tem aumentado os valores pagos para recenseador, inclusive nas locomoções, porque quando a gente aumenta a taxa do setor, ele recebe um valor maior, mas também vai incidir INSS, imposto de renda, né, proporcional maior. Sim. A taxa de locomoção é como se fosse um valor de ajuda de custo para ele. Líquido, e entra líquido. Já. Então, a gente tem aumentado mais a ajuda de locomoção e não tem esse desconto de INSS, imposto de renda. Então, a gente está retendo os recenseadores, está valorizando aqueles que estão ficando conosco, que estão vestindo a camisa.